Primeiro a gente gostaria de falar um pouco para vocês dos princípios da extensão, né? Os princípios da extensão estão lá na Política Nacional de Extensão Universitária. É uma discussão que remonta a 1987, quando foi criado o Fórum Nacional de Extensão, envolvendo os pró-reitores de extensão das instituições públicas de educação superior brasileiras. E em 2012 ocorreu a publicação da última versão da Política Nacional de Extensão Universitária, que estabelece 5 princípios para a extensão. Tá? O primeiro princípio é do impacto social, ou seja, uma ação de extensão ela tem que ter como objetivo, tem que realizar impactos sociais, não estabelecer apenas potencial, mas de fato impactar na vida das pessoas, tendo como alvo questões sociais relevantes, né? Então, é uma contribuição que a instituição de educação superior tem com a sociedade, impactando a vida das pessoas por meio de projetos, programas e outras ações, né? O outro princípio da extensão é da interação dialógica, ou seja, esse impacto não é feito só da instituição para a sociedade, são impactos mútuos, né? Então, da mesma forma que a sociedade é impactada por uma ação de extensão, a própria instituição de educação superior também recebe contribuições e transformações, e acontecem transformações derivadas desse contato com a sociedade por meio das parcerias, atuações conjuntas, planejamento de ações conjuntos. Então, é um processo de entendimento, de diálogo que tem um equilíbrio. A gente costuma dizer que é uma relação de mão dupla. Então, não é apenas a instituição de educação superior que vai à comunidade fazer alguma coisa, como se não estivesse ali, enfim, apoderada de algo que a sociedade não tem e vai lá simplesmente exercer ali um papel pontual, né? Não, o que se pretende é estabelecer um relacionamento e também para que tudo que a sociedade tem de conhecimentos, de experiências, também possa ser incorporado. Logicamente que o método científico é fundamental para as instituições de educação, mas esse diálogo estabelece de maneira horizontal, né? Não é algo que a instituição de educação seja considerada hierarquicamente ou em termos de conhecimento superior naquele momento à sociedade, aos grupos que estão sendo envolvidos nas ações de extensão, né? Então a proposta é um planejamento conjunto, uma atuação mútua, são impactos mútuos. A interação dialógica, então, tem essa característica. Outra parte importantíssima é o princípio da indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão. A gente compreender que numa ação de extensão também se tem experiência de aprendizagem. Numa ação de extensão também se produz conhecimento pela aplicação do método científico. E que a gente precisa prestar atenção nessas partes, né, das ações de extensão, nesses atributos das ações de extensão, para que isso seja feito com devido acompanhamento e avaliação e da melhor forma possível, né? Ou seja, se a gente está produzindo conhecimento, que a gente tenha o cuidado da aplicação do método científico, da divulgação científica, se a gente tem um processo de aprendizagem acontecendo, que ele seja pensado, né, de uma maneira para ser feito de uma maneira adequada, enfim, com acesso aos materiais adequados, com a devida orientação, etc. E a própria extensão em si, né, que acontece impactando comunidades, estabelecendo relacionamentos, né. O outro princípio que a Política Nacional de Extensão estabelece é o da formação interprofissional e da oportunidade de uma experiência interprofissional e interdisciplinar, principalmente para os estudantes, mas todos que estão sendo envolvidos, na compreensão de que a extensão aborda problemas complexos e, por natureza, multidisciplinares. Então, essa abordagem multidisciplinar é colocada de forma muito importante, né? E, por fim, não menos importante, muito pelo contrário, talvez mais importante, é o impacto na formação do estudante. A extensão se estabelece como uma oportunidade de formação, né? Essa parte da formação ela acaba ficando mais evidente quando
é lançada a resolução número 7 de 2018 do CNE, após um longo processo de discussão no Fórum de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras, o FORPROEX, que depois também agregou nessa discussão as instituições privadas, enfim, também outros tipos de instituições de educação superior no Brasil. E nessa discussão foram estabelecidas diretrizes para a educação superior brasileiras, reformando um pouco esses princípios, fazendo uma leitura desses princípios que eu acabei de falar para vocês, que tem origem lá na Política Nacional de Extensão do FORPROEX. Então, por exemplo, nessa releitura, o princípio da interprofissionalidade, interdisciplinaridade, ele foi agregado ao princípio da formação do estudante, dando uma característica interprofissional para a formação, para o impacto na formação do estudante no âmbito das ações de extensão. Isso é um exemplo do que aconteceu nessa releitura desses princípios e outras, e que se estabeleceram as diretrizes para a extensão nas instituições de educação brasileiras. Agora, não apenas uma discussão entre as instituições públicas, mas entre todas as instituições no âmbito do CNE. E uma coisa muito importante que essa resolução trouxe foi as orientações para as atividades curriculares de extensão. Isso gera uma demanda, isso é uma coisa que está ancorada lá no Plano Nacional de Educação, na verdade, na versão anterior já do Plano Nacional de Educação, anterior ao que foi estabelecido em 2014, ou seja, quase 10 anos antes já se falava em se inserir atividades de extensão, integrando-se de alguma forma com o currículo. Então, uma coisa muito importante que a Resolução 7 trouxe é que ela define a atividade de extensão como uma atividade que se integra à estrutura curricular e à organização da pesquisa. Então, ela evidencia na definição de extensão o princípio da indissociabilidade, que é muito importante. Outra coisa que é estabelecida lá são condições de avaliação, como que isso entra nos planos de desenvolvimento institucional. Então, são atributos importantes, são determinações importantes que são colocadas nessa resolução do CNE. E, assim, é um marco para a extensão nas instituições de educação superior brasileiras, essa resolução. Talvez seja aí o marco legal mais importante, porque ele é abrangente, é formal, lá do Conselho Nacional de Educação. Hoje é um documento basilar, então é muito importante as pessoas terem conhecimento e, mais do que isso, aplicá-lo com qualidade. O maior tensionamento que surgiu com a Resolução 07 foi o prazo para adequação de todos os projetos pedagógicos de curso superior para que eles tenham 10% de sua carga horária destinada a atividades curriculares de extensão. E isso gera um tensionamento porque não é hábito da maior parte dos docentes de ofertar, planejar, executar atividades de extensão, muito menos integradas ao trabalho nos currículos, porque isso envolve um número muito grande de alunos. Isso exige a contratação, por exemplo, de serviços, muitas vezes que não estavam planejados anteriormente, que envolvem mobilidade de pessoas, recepção de pessoas nas unidades. O cenário de pandemia, inclusive, impactou sobretudo as ações de extensão por causa desses atributos, de mobilidade de pessoas, de lidar com pessoas o tempo inteiro, enfim. E isso aí gerou um certo tensionamento, porque toda a parte de planejamento das instituições precisa mudar. Não é só o projeto pedagógico de curso. O próprio PDI das instituições, Plano de Desenvolvimento Institucional, ele precisa ter características por força dessa resolução. É preciso que se coloque lá algumas informações, por exemplo, como que vai se financiar essas atividades. Então, isso impacta no planejamento orçamentário, impacta no projeto pedagógico dos cursos todos, E sempre existe sempre aquela dificuldade que se coloca,
de que já não existe tempo suficiente para trabalhar o que é necessário para a formação do profissional na carga horária dos cursos. Aí vai inserir dentro dessa carga horária, vai ocupar 10% dessa carga horária com atividade de extensão. Mas aí é importante a gente perceber que as atividades de extensão têm cunho formativo também, né? E que esse tipo de experiência de formação na extensão dificilmente vai ser substituída por uma atividade teórica em sala de aula, um laboratório no ambiente mais controlado. Ela acontece no contato com o ambiente social, que é o mais próximo aí da realidade do mundo do trabalho. A não ser que a gente esteja formando para a própria academia. Aí o ambiente acadêmico é o mais próximo do mundo do trabalho, mas a gente entende que a formação principal é para a sociedade, é para o mundo do trabalho de uma maneira geral. E as atividades de extensão, elas têm essa condição, né? Elas aproximam o estudante das realidades sociais e oportunizam que ele tenha vivências que o extrato social dele não oportuniza para ele na sua vida cotidiana, né? De ele vivenciar outras realidades sociais utilizando-se das relações construídas pela instituição, né? Então, vem a somar muito. Agora, é uma mudança, toda mudança, né, requer esforço, enfim, e existem as devidas as resistências que são comuns, né, nesse processo. Mas a gente entende que é um processo que gera muito mais oportunidades do que riscos e que vale muito a pena a gente pensar e fazer isso com qualidade, né? Pensar em como fazer e fazer isso com muita qualidade. Fazendo com que, tendo sempre como perspectiva o estudante e os territórios que as instituições impactam. Como que essa relação entre os estudantes e os territórios pode ser potencializada, ampliada, como que ela pode gerar impactos tanto ao longo do processo de formação do estudante, quanto ele como egresso, como um profissional já formado, né? Por fim, a gente gostaria aqui de fazer um breve testemunho, né, da importância das atividades de extensão no Instituto Federal, né? Os institutos federais, eles foram criados com uma característica de capilaridade. Então, os diversos campi dos institutos federais, eles precisam se integrar aos seus territórios, pois são unidades pequenas, relativamente pequenas comparadas com o campus universitário das universidades tradicionais, né? Nós somos uma instituição, por isso, muito diferente na sua constituição das universidades, os institutos, os Cefetes, né? Enfim, o Colégio Pedro II, que compõem a rede federal, né? As autarquias da rede federal. Então, é importante que cada unidade e o conjunto delas que formam um instituto olhe para o território em que ela impacta diretamente e procure construir relacionamentos para que ela consiga atender os seus próprios objetivos e finalidades, que estão muito bem colocados na Lei 11.892. E uma leitura atenta dessa lei, lá nos artigos que falam dos objetivos, finalidades, características, é possível perceber a importância que existe do relacionamento com o território, com a sociedade naquele território que a gente impacta, né? E como que isso é importante também para a educação profissional, porque a educação profissional ela tem como objetivo principal impactar o mundo do trabalho. Então, o nosso estudante, enquanto após ele terminar o curso dele, se torna um egresso da instituição, um profissional que começa a atuar na sociedade, ele precisa ter esse encaminhamento, essa integração facilitada. E as atividades de extensão, elas provocam não só a vivência e a formação, para que ele tenha uma visão de mundo e possa ler o mundo para se tornar um profissional ético, responsável, um cidadão que exerce profissão, mas, além disso, também buscar oportunidades para a sua atuação profissional específica, né? Isso pode começar já ao longo da sua formação. Não precisa ser algo que vai acontecer depois dele ser demitido, né, da instituição enquanto aluno, né, depois dele ter o seu vínculo interrompido. Aliás, esse vínculo não deveria ser interrompido. Esse processo de demissão não deveria acontecer. Eu digo demissão, não digo formatura, porque o processo hoje é muito similar, né, a uma demissão. Os vínculos muitas vezes são interrompidos, são cortados, os estudantes acabam não voltando, né, e não se integrando.
E isso prejudica o conceito da verticalização do ensino, que é a educação ao longo da vida. E esse conceito de educação ao longo da vida e da formação continuada, ele tem que olhar muito para a sociedade, para como o mundo do trabalho se desenvolve naquele território, enfim. Então, a extensão tem esse papel também, né, junto com o ensino, junto com a pesquisa.